Eu digo, mas isso na realidade me frustra, cara. Eu lembro. Pô, foda-se, não, não. Se vê, viu? Eu me lembro uma Python Brasil que eu e o Denis a gente foi falar sobre integração contínua. Porra, a gente levou o conhecimento todo de 2 anos trabalhando, montagem de Jenkins e tal, mas também foi em Brasília e era a galera de funcionário público, né, cara? E dando mó gás, e aí uma galera foi saindo mais cedo e a gente, pô, deve estar muito ruim o curso, bastante, mas é que a gente é funcionário público e aí a gente veio porque é melhor estar aqui do que trabalhando. Aí eu, caralho, velho, que merda. Tipo, é muito ruim dar aula assim, saca? Tipo, pro cara que não quer aprender. Mas enfim. A gente lá, mas tinha uma galera que queria, então, tipo, como eu já dava aula em faculdade, eu já tô meio acostumado com. Minha filosofia se tiver um querendo aprender, se tiver uma alma querendo ser salva, tá safo. Enfim, vamos lá. Já, uma alma querendo ser salva já vale a pena dar aula. Graças a Deus no Python Pro já é diferente, porque quem vem só vem quem tá querendo mesmo. Então é uma vantagem daqui pra faculdade. Lá não tem ninguém que a mãe mandou. Eu já escutei muito isso. Né? Não, mas o que tá fazendo aí? Tá dormindo? Não, é que minha mãe mandou eu tô aqui, porque se eu não tiver na faculdade, ela falou que vai mandar embora de casa. Aí tu vai falar o quê, né, velho? Falar, fica aí então dormindo, velho. Tá safo. Incomodando aí, tá bom. Me avisa se eu estiver falando alto pra não te acordar aí, tá bom. Enfim, vamos lá. Vamos pro que interessa aqui. Tô andando devagar aqui. Ok, creational patterns, not very common in Python. Não muito padrões criacionais, né? Não muito comuns em Python, porque o padrão factor essencialmente ele está embutido, tá? Já vem pronto. E qual que é a questão aqui? Existem linguagens, quando eu falo existem é ótimo, porque eu vim do Java, né? E Java tem isso aí, tem a palavra reservada new. Falar nisso, só para saber, alguém aí trabalha com Java? Porque senão eu paro de fazer as menções com Java. Não, eu digo, alguém conhece? Alguém conhece Java? Não. Faz sentido quando eu faço menção? Porque senão eu não faço menção. Porque eu faço menção quando tem alguém que manja, né? Então. Existem linguagens que na hora que você vai criar um objeto, você sempre usa uma palavra reservada, o new. Né? Então, quando você faz new foo, implica que foo é uma classe concreta e específica. Não tem como você mexer nisso. Então, o new é uma coisa especial. Né? E aí isso gera uma porrada de problema. Em JS também, né? Apesar que em JS a coisa é mais funcional, né? Aquele new é mais cabuloso ainda em JavaScript. Eu procuro evitar até em JavaScript, para falar a verdade. Que aí você tem herança por protótipo lá, é bem cabuloso ainda em JavaScript, né? Eu diria que ele é mais a linguagem mais funcional que nego foi injetando uma orientação a objetos, porque, sei lá, porque a galera orientação a objetos entrou na moda, né? E a galera nunca entende programação funcional direito. Né? E só que o que acontece? O Python ele é mais flexível, porque na verdade o foo pode ser qualquer coisa, né? Pode ser você quando lê foo com letra maiúscula, você a priori tem uma pista que seja uma classe, porque você acha que a priori se o cara estiver seguindo o PEP 8, né? Porque você vê a letra maiúscula ali, mas nada impede do cara escrever uma função com letra maiúscula e aquilo vai ser simplesmente a execução de uma função, certo? Então você não sabe a priori, o cliente não sabe quando você executa aquilo ali o que está acontecendo. Né? Essa aqui é a pegada, por isso que o factory já vem pronto. E aí, nos padrões criacionais, o que acontece? O primeiro que a gente vai ver, ó, por exemplo, esse exemplo aqui, um padrão criacional. Suponha o seguinte problema. A gente quer que apenas uma instância possa existir durante a execução do seu programa. Tá? Entenderam a questão?
o seguinte problema: você não quer ficar gastando recurso, porque você não tem a necessidade de... Você não tem, em geral, objetos que não têm estado, que só tem método, é um grande candidato a você não precisa. Você não vai usar esse cara direto. Então, cria ele no nível de módulo. Tá? Esse é o... E aqui o Luciano colocou, ó, resolve 90% dos casos e é o que eu costumo utilizar, tá? Eu não sei porque que ele não colocou o nome do módulo, tá? O nome do pattern. Inclusive, acho que eu vou aproveitar que o Rafael colocou ali. Eu tinha feito um em inglês. Eu vou colocar em português agora, então, vai. Eu coloquei um em inglês, outro eu vou criacional. E aí vamos aqui para... Vamos criar um pacote chamado singleton. O nome não vai ter como ser em português, né? Então, esse é o nome do padrão de projeto que costuma resolver esse problema aí, tá? Mas no singleton, qual é a forma mais pythônica de você resolver isso? Resolve 90% dos casos. Vai lá e cria uma variável em nível de módulo. Né? Deixa eu ver um bom candidato para singleton. Em geral, a turma, quando você vai fazer uma conexão com o banco de dados, você vai se cadastrar e vai colocar login e senha, em geral não é uma boa você ficar fazendo esse registro de login e senha, porque demora, é uma coisa custosa e não tem por que você ficar se passando login e senha toda vez. Você faz isso uma vez e depois todas as conexões vão por dentro dessa conexão que você só fez a autenticação uma vez só. Então o que você poderia fazer? Poderia colocar isso em uma variável. Aí, deixa eu ver se ele colocou um exemplo lá, só para ver. Cria somente uma instância, necessário definir... deixa eu ver. Aqui ele já foi para... Não, mas eu queria pegar primeiro um exemplo de módulo. Mas esse é tão mongol que... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Às vezes a gente faz isso até com constante, né? Você tem lá, pi 3.1415. Tá aí, pronto. O melhor exemplo de símbolo que tem é a constante. E você vê que o melhor jeito pythônico de ser, não inventou nada novo. Só criou uma convenção que tem que ser com maiúsculo. Foi lá, criou uma variável em nível de módulo, colocou o valor lá, mas isso poderia ser uma classe, tá? Eu estou colocando aqui número, mas poderia ser uma classe qualquer. Tá? Imagine, e aí às vezes o que a turma faz? Suponha que eu tivesse aqui, você ainda poderia fazer assim, classe com única instância. Tá? E você poderia ter parâmetros ali quaisquer. Então o que você faria aqui? Única instância. Se você quisesse ainda ser classe com única instância, instancia esse cara. Pronto. De fora, quem for o cliente disso, deixa eu até escrever aqui. Vamos criar aqui um cara chamado cliente. Então, quem for o cliente desse cara, vai lá e vai utilizar... Qual foi o nome que eu dei ali? Única instância, né? Print única instância. Coisa linda. Olha lá. Quer coisa mais simples que isso aqui? Para um singleton. Quer dizer, olha as boas práticas de Python que a gente fez. Proteger a classe para indicar que ninguém deveria, né? Mas se alguém quiser, por exemplo, na hora do teste, fazer herança com isso aqui,
Beleza, mas aí licença poética de quem está utilizando. Mas eu indiquei aqui para ele com o underline que ele não deveria utilizar isso aqui fora desse módulo aqui. Coloquei o underline. Instanciei uma única vez e bola para frente. Beleza? E por que que isso... Pergunta aqui importante. E se eu tivesse um segundo cliente que importasse esse cara? Opa, diga aí, pergunta aí. Ah, essa. Então, essa é... Pensando o que? Aqui é... Vai instanciar 2 vezes? Aqui é bom, né? Como é que a gente testaria isso? A gente... Vamos fazer assim então, né? Cliente 2. Na verdade é assim, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Apesar de crianças africanas morrerem quando você faz isso. Print. Cliente. Oh! Vamos pegar esse cara aqui, única instância, mas na realidade o que eu quero fazer aqui é o quê? Pergunta o ID dele, né? Se tiver o mesmo ID, significa que é. Exato. Tá? Eu na realidade já me fiz essa pergunta lá no início do Python. Eu fiz um framework web e aí eu falei, putz, e ele justamente, eu fiz um sistema de roteamento. Quando você ia num path web, eu ia lá e importava o arquivo de forma preguiçosa. Então, na hora do startup do servidor, eu não importava nada. E aí, conforme você mandava uma coisa no path, aí que eu importava o arquivo Python. Porque no App Engine isso era interessante, porque aí o meu startup era rápido, porque eu não carregava nada, basicamente. Eu só carregava quando alguém acessava alguma coisa no path. Então era um carregamento preguiçoso. Só que aí eu pensei, putz, mas se eu ficar mandando import toda hora que alguém acessar um path, eu estou gastando recurso, né? Exatamente. Então aí eu pensei, porra, vou fazer um cache, né? Falei, sou malandrão. Vou fazer um cache. Exatamente, o import ele já faz isso. Então ele já faz um cache. Quando ele importa uma vez e você faz um import em algum outro módulo, que é o caso que está acontecendo aqui, na realidade o interpretador ele já vê, opa, isso já foi importado. O módulo então ele já implementa isso para você. Quando o módulo já foi importado pelo interpretador, isso já foi carregado em memória. Então ele não vai lá e roda tudo de novo. Ele já interpretou e já rodou uma vez. Então, por isso que é um padrão invisível o módulo pra gente, porque ele já faz isso pra gente. Beleza? Então, exatamente, o módulo ele já é um singleton por causa disso. Como assim importar diferente? Fazer os frons da vida, você diz? Não, aí só o que você está fazendo é criando alias. Você só está alterando como esse cara é chamado Você só está criando alias aqui. Você não está não tá influenciando em nada. Saca? Não tem problema nenhum. Você não tá. A única coisa que eu me lembro é que quando você. Tanto é que o pessoal fala que às vezes a boa prática é sempre não utilizar o from.
Porque se você tiver o from módulo file import A e lá no A você suponha que você esteja fazendo isso no módulo A, né? No módulo B. E aí no B você importa o A com o from, ele dá import cíclico e aí você não consegue startar o programa. Se você utilizar o from. Já se você utilizar o import dessa maneira aqui, ele consegue rodar. Tá? Eu não lembro a explicação exata por causa disso. Então, às vezes, o pessoal prefere fazer assim: import módulo module.file. Import módulo.file.asa para não dar problema. Tem muita lib que você vai encontrar isso. Em vez de utilizar o from, você vai encontrar o import, digamos, absoluto com s, para ele não dar esse tipo de problema, para não dar isso. Você vai isso. É por causa disso. Não sei se dá para emular aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês também entenderam do que eu tô. Vocês entenderam o que eu tô falando, o que eu falei aqui, gente? Os demais? Deixa eu ver se dá para criar aqui, que não tem nada a ver com padrão isso aqui, né? Cíclico. Aí a gente cria um A. Eu tenho que tirar essa porcaria daqui. Eu sempre esqueço onde é. E um B. E aí você vai e from A. From cíclico. Import A. Print A. E aí você vai fazer a mesma coisa no A, trocando A por B. Então isso é o import cíclico mais simples, né? Porque você pode ter o A importando o C. E deu certo. É mesmo, é? Eu jurava que isso aqui ia dar merda. Pode ser que seja no 2. Vai ver que consertaram aí. Enfim, depois eu dou uma pesquisada, mas já deu muito ruim isso comigo. Principalmente em aplicação web, isso às vezes costuma acontecer quando você, a partir de view, quer calcular o path. Porque, em geral, quando você tem import cíclico, é um bad smell, é um mau cheiro. Costuma não ser exatamente quando você quer calcular o path a partir da view. Né? Isso não, exatamente, isso não é um mau cheiro, porque apesar que então, porque aí na view você importa o model e aí na model você quer colocar a URL, tem um URL, tem um URL absolute URL, alguma coisa assim, né, Rafael? Que você coloca onde que você avalia os detalhes do modelo, não é isso? Então é um caso comum. E aí a solução às vezes é você colocar as coisas meio com string lá, né? E aí, em vez de utilizar direto o negócio, você usa ou import com string e faz. Então aí dá import cíclico. Eu me lembro de ter passado maus bocados com isso, né? Às vezes o foreign key, em vez de você utilizar o nome da classe, você coloca string, né? Então, por conta disso. Exatamente. Ou às vezes o pessoal vai utilizar só dentro de um método. E aí o cara faz um import dentro do método também, né? Tipo, não, beleza, agora o módulo já carregou, ele vai fazer o import aqui dentro do método, mas aí também fica feio.
Tá até selfie para foreign key no Django. É, então, aí são as limitações. Pelo jeito arrumaram, porque isso aqui eu jurava que dava merda. Vê. Ah, o único problema é que o PyCharm demora uma eternidade, né? Ha! Tô falando, rapaz. Rafael veio dar aula aqui no curso. Python 2 aí. Tá vendo? Importe cíclico. Então, pelo jeito, consertaram isso no Python 3. Tá? E aí eu lembro que alguma vez eu ouvi a explicação, mas aí eu só decorei a solução, que parece que o que funciona quando você quer deixar o código assim é fazer justamente o import absoluto. Só que aí você não quer ficar utilizando o cíclico.b lá dentro. Então aí você coloca o asb. E aí aqui é a mesma coisa. SA. Que? Model object has no attribute A. Import cíclico. Era assim? Eu jurava que era isso. Eu que fiz merda aqui então. Model object has no attribute A. Eu jurava que era assim. Então falei besteira, mas era alguma coisa por aqui, cara. Vai falar o que não está previsto na aula, dá isso aí, né? Não, pior que não. Era alguma coisa aqui no. Como é que eu posso utilizar o A aqui? Import círculo B. Não tô. Enfim, depois eu dou uma olhada. Eu lembro que tinha como consertar, mas eu fico devendo para vocês. A gente não perder tempo com coisa. Eu dou uma olhada. Eu lembro que tinha um esquema e tinha um ES lá em cima com alguma coisa absoluta. Se eu não me engano, foi o Pedro Werneck que mandou para a lista Python Brasil em algum momento. Mas enfim, consertaram o Python 3. Foi a boa descoberta aqui. Bom, padrões criacionais. Não, que isso. Tá tranquilo. Curtir a solução do módulo, gente? No Python, cara, você tem que criar. Você tem que deixar o construtor. Oh, no Java. Você tem que deixar o construtor privado, criar um método de. Criar um método de classe e construir esse cara só lá dentro. Criar na verdade, um atributo de classe onde vai ficar a sua instância única. Aí você tem que criar um método de classe onde você vai identificar, olha, existe já o atributo de classe? Se não existe, você cria. Se ele já existe, retorna esse cara que está criado. E é assim que você cria uma vez só. Não sei se eu me fiz entender, mas é só procurar na internet aí. Singleton Java que você vai encontrar o modelão. Olha aí. Não, esse daí em Python. Eu digo em Java. Tá? Fica uma nojeira.
Olha lá, o new tá aqui, né? Fica uma nojeira, olha lá. Mete um private, bota o static final, aí você tem que, olha, deixar o construtor privado, criar tem isso aqui, o cara cagou aqui. Ah, não, é porque ele já criou aqui, beleza, ele fez sem uma coisa. Ó, ele deixa privado, ele cria uma janela só aqui, e aí quando alguém pede a janela, ele retorna essa instância aqui, ó. Mas tá vendo, ó? Ó quantas linhas para fazer a parada. Tem que deixar esse cara aqui privado, tem que retornar isso daqui, então já deu aqui umas... E tem que criar classe porque tem classe, né? Isso aqui não, isso aqui é besteira. Ele teve que colocar essa string, eu não sei porquê aqui, isso aqui é besteira. Teve que ter, ó, tem essa, isso é obrigatório, isso é obrigatório, isso é obrigatório, isso aqui é obrigatório e isso aqui é obrigatório. Esse é o padrão singleton aqui, pelo menos com 6 linhas, o que a gente faria com uma, né? Na verdade, como ele está querendo que a instância seja, se fosse no caso uma classe, a gente realmente teve que criar lá com 3 no módulo, tranquilo, beleza? Bom, mas alguém aqui já até... Rafael já digitou aqui. Vou copiar aqui e aí eu vou ver o que é aqui. Essa é a única parte ruim do Python, né? Na hora que cola aqui vem zoado, né? Aí a gente vai dar uma olhada nesses caras aqui, ó. O criar somente uma instância. Às vezes o singleton o pessoal também chama de Highlander. E eu não tinha reparado nisso quando o Luciano mencionou o Highlander na aula. Pra mim fez total sentido. Só que ele mencionou, talvez vocês não conheçam. Aí eu percebi que eu tava ficando realmente velho. Vocês chegaram a assistir esse filme Highlander antigo? Só pode existir um? Eu acho que talvez... Não sei qual é a idade de vocês, talvez nenhum de vocês tenha assistido. Acho que o Christopher Lambert hoje em dia nem sei se está vivo mais. Ou está muito velho. O último filme que eu vi dele é um filme escroto que foi o Motoqueiro Fantasma 2. Onde ele fazia um monge lá. Num papel totalmente secundário. Sendo que Motoqueiro Fantasma 2 já é um filme de bosta. Vocês chegaram a ver Highlander? Ai, tá pra baixo aqui o site. Sou de 79. Ah, o Thiago tá de boa. Eu sou de 82. É. Ah, então tá todo mundo aqui. Então tá beleza. Então vocês sabem do que eu tô falando. Então, é por isso que é do singleton, né? Porque ó, só pode haver um, tá ligado? Por causa disso. Então tá safo. Então, todo mundo da tua. Eu sou de 82. Fiz 35 esse mês, inclusive. Então, deixa eu copiar aqui. Você já colocou o código aqui pra gente? Foi o. Acho que eu vou até escrever o Highlander aqui. Highlander. Pegou na internet? Aí sim. Pegou do... Ih, caralho. Ferrou. Vamos ver aqui. Beleza. If not instance. Ctrl Shift J. Vem aqui pra cima. Que a gente vai ter que entender aqui o que está acontecendo, né? O bom é que a galera viu isso no o Dunder New no Python para quem sabe Python. Ih, cacete, o que é esse MyClass aí? Ah, o MyClass é para depois, né?
Da onde saiu esse base class aí? Creating a singleton in Python. Faltou alguma coisa aqui, não? Ah, não, tá. É que ele já foi para um. Ok, tá. Tá. Calma, muita calma nessa hora. Vamos começar com o que tá em cima primeiro. Mais question. Deixa eu ver aqui. For whether or not the single design pattern is desirable. É um anti-pattern. Isso, ele também é considerado um anti-pattern na comunidade Java também. E a gente vai ver por quê. Decorator. Ah, porque ele criou com decorator de classe. Ah, bababá, tá. Vamos primeiro estudar isso aqui para depois ver o que tá pegando aqui. Aqui sem complicações, sem complicações. Vamos aqui pro singleton, sem args, QW... Ah, não, args, QW, args deixa aí sim. Estamos no Python 3, esse cara aí devia estar no Python 2. E aí algumas coisas aqui ficam menos ruins. Deixa eu ver. New, Dunder New, beleza. Tá no None. Talvez ele vá reclamar de alguma coisa aqui. Unexpected Arguments. Eu acho que esses caras aqui, ó. Vou deixar assim, ver se ele funciona. Primeiro vamos explicar para vocês aí o que está pegando. Ah, sim, Rafael. Porque o que acontece? Quando a gente cria esse cara desta maneira, você perdeu a oportunidade. Você não tem chance aqui de fazer herança, né? Porque esse cara é só um objeto. É bom, né, discutir os prós e contras, né? Qual é o pró desse cara aqui? Prós disso daqui é simples. Isso aqui é excelente porque é simples. Por isso que resolve 90% dos casos lá. Se é um singleton e você quer um objeto, putz, é isso daí. Mas se por acaso você quiser fazer herança, por alguma razão, aí esse aqui não serve. E aí a primeira solução vai para o Highlander. Apesar que se você for para o Highlander, a gente vai ver que também se você quiser fazer herança é ruim. E aí a gente vai ver por quê. Tá? Mas vamos tentar para essa primeira. Vamos primeiro entender aqui o que vai acontecer, né? Então eu vou pegar o I1, obj1, singleton. obj2 também é um singleton. Então, a priori, olhando só esse código aqui, pareceria que eu estou criando dois objetos, né? Agora, por que eu não estou, gente? Vocês conseguem entender o porquê? O pessoal que fez aí, principalmente conectando com o Dunder New, que a gente viu o pessoal que fez o Python para que sabe Python, exatamente, usou uma variável de classe. Quantas classes? Primeiro, em um programa Python, quando ele carrega uma classe, quantas classes existem durante a execução de um programa Python? Quantas classes singleton existem? Sempre uma, né? Objetos podem existir N a priori, numa classe, digamos, comum em que você não sobrescreveu o Dunder New como a gente sobrescreveu aqui. Podem existir vários, mas classe sempre existe um só. Então veja que módulo e classe já implementam um singleton, né? Porque só existe uma instância sempre num programa Python.
Aí ele criou um atributo de classe. Portanto, também só existe um atributo desse. Tanto é que se lembra que a gente sempre... Qual era a nossa regra, né? Fica pensando, é um atributo default ou não? Vai existir um para cada objeto ou tem que ser compartilhado por todos os objetos? Se for compartilhado, crie como um atributo de classe. E é assim que a gente cria. Se for de objeto, a gente tem que criar lá no Dunder init, certo? Só um minuto. Desculpem, fui fechar a porta que meu filho tá chorando aqui. Então, existe sempre um atributo só instance aqui. Então, vocês se lembram quando que o Dunder New roda? O que é o Dunder New? Isso, ele roda antes de instanciar. E isso... Não, o Dunder Call não. O Dunder Call ele roda no objeto. O Dunder New ele roda antes de instanciar o objeto. Ele roda quando você faz isso aqui. O Dunder Call rodaria se eu fizesse isso aqui, ó, Rafael. Aqui, no objeto. Digamos, o Dunder Call está para o objeto, assim como o Dunder New está para a classe. Isso, se fosse da metaclasse, sim. Né? Então, o que a gente está... E isso aqui não existe em Java. Nas linguagens que oferecem a palavra reservada new, por exemplo, como é o caso do Java, na realidade, o que se chama de construtor no Java não é um construtor. O construtor do Java é igual é um mero inicializador, como é o Dunder init do Python. Por que não é o construtor? Porque quando no construtor do Java o objeto já está pronto. Você acessa ele lá através da palavra reservada this. Assim como aqui no init do Python, o objeto já está pronto, porque você está acessando ele através do self. Você está recebendo ele como um parâmetro. Então, na realidade, é o Dunder New que vai construir esse cara. Tá? Bom, como é que ele vai fazer isso? Na realidade, aqui ele... Putz, isso aqui estava totalmente Python 2. Vamos aí. If not is instance, na realidade, o legal era você chamar um super ponto Dunder New, né? Acho que passando o class, talvez, como parâmetro. Talvez isso, vamos testar aqui. No Python 2 fica meio chato chamar o super, né? Por isso que talvez ele estava recebendo de object e tal. Né? Agora no Python 3 fica mais tranquilo porque você não precisa passar aqui os parâmetros. Você chama super sem parâmetro e tá beleza. Né? Então o que eu estou fazendo? Se a instância if not is instance de class, tá cabuloso até demais, calma aí. Se tá muito difícil isso aqui. Se class ponto instance is known, aí aqui na verdade retorna o instance. Por que tá instance class? Vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Antes de mais nada, porque agora eu já rodei tudo. Aí, ó. Ah, já foi aí. Agora ficou, acho que deu uma limpada. Então, olha lá.
Se for nulo, significa que esse dunder_new nunca foi chamado. É quando ele for chamado a primeira vez. Quando você chamar a segunda vez, ele vai falar, opa, eu já criei. Então o que faz? Chama esse cara que já foi criado. Então olha aqui como ficou. Na verdade tem a mesma cara do Java, na realidade. Vai, para não roubar tanto. Tem a mesma cara do Java, a diferença é que eu não precisei ficar aqui no private, XPTO, eu não precisei criar um cara, e o meu código final não fica diferente, eu não tenho que ficar chamando, eu posso continuar com o meu código original, construir o objeto da mesma maneira que eu construo um objeto normalmente na minha linguagem, fica transparente para o usuário se eu estou construindo um novo objeto ou não. Essa é a grande sacada. Ó. Quando eu olho o código, a priori eu não sei se está construindo um novo objeto ou não. Isso que é a beleza. Já lá no Java fica claro, porque você não pode mais utilizar o new. Você vai ter que chamar lá janela.getInstance, em vez de chamar o new janela. Saca? Então fica transparente para o usuário, fica invisível para o usuário o que você está fazendo. Vocês entenderam o padrão do projeto aqui? O singleton? Quando que você utiliza esse cara? A priori, quando você usaria, em vez de utilizar o módulo? Quando você, por alguma razão, quer utilizar a herança. A priori. Por que a priori? Vamos fazer o seguinte, ó. Class sub-singleton. A classe filha. Aí você faz um single, pergunta por que você gostaria de fazer um single. Também essa é você fazia uma herança no singleton. O que você quer dizer com cada conexão, Matheus? Desculpa, você tinha feito até essa pergunta antes, eu tinha ficado na memória, mas eu esqueci, desculpa. O que você quer? Tenta, se vocês quiserem ligar o microfone, gente, fiquem à vontade, porque eu sei que às vezes ficar escrevendo quando tem que explicar muita coisa, porque sai na gravação, tá? Enquanto o Matheus vai explicando aí o que ele quer dizer com cada conexão, por que eu gostaria de fazer... Por que seria interessante eu fazer herança no singleton? Apesar que se você estivesse falando de criar... Porque em geral o singleton você quer um só. E se você está falando de criar vários, aí eu acho que você cairia mais para o strategy, Rafael. Eu acho. E tipo, ou o factory, né? Poder escolher de acordo com o banco. Talvez, mas pode ser que você até queria para um outro. Ajuda. Vamos supor que esse meu Dunderman é o meu código de teste. Aliás, sim, não.
fazer assim. Tipo, quando faço uma primeira requisição, acesso com login para o usuário X. E sempre que ele fizer outra requisição, não ficar sempre fazendo login e usar o anterior. Não sei se deu para entender bem isso. A única coisa é que você está falando de aplicação web. E aí na web não rola porque o protocolo HTTP é stateless. A única coisa que você faz para economizar é manter um session ID, né, um cookie com a sessão, e em geral manter isso. Aí sim, pegando a ideia do Rafael, de manter isso num Redis, né? A sessão num Redis, para você poder ler de lá, ou você pega a sessão inteira do cliente, para pegar isso mais rápido e não ter que bater no banco. O que eu estou dizendo mais de autenticação é aquela autenticação da sua aplicação com o banco, saca? Aquela senha que você coloca com o banco, é que a gente não faz isso no AppEnd porque já está tudo resolvido ali dentro. Mas quando você faz o setup por exemplo, de um Postgre, não sei se você já fez, ou um MySQL, você coloca uma senha sua, saca? De admin, que a sua aplicação tem que colocar. Você diz, acessa esse Postgre com a minha senha. E isso é uma senha só, em uma conexão só, uma autenticação só que você vai fazer com o banco. E essa autenticação demora com o banco. Depois que você fez essa primeira autenticação, você pode abrir várias conexões com aquele banco. E aí sim, se eu não me engano, a conexão com o banco, aí sim ela é stateful. Uma vez que você fez a autenticação, você consegue abrir várias conexões com ele, e abrir essas conexões são mais baratas do que ficar fazendo esse processo de autenticação com login e senha toda hora. Entendeu? Por isso que a turma costuma fazer, você pegar aí código, por exemplo, no Java do Hibernate, você sempre vai ter um singleton para fazer essa conexão com um banco. É nesse gênero de conexão que eu estou falando. É mais só da autenticação. Talvez o nome conexão é que eu não esteja acertando no nome. Singleton Hibernate Database. Deixa eu ver se eu... Session Factory. Aí, ó. Você vai achar, é um cara que vai criar a Session Factory de sessão, ó, que é um cara que só vai registrar uma vez, ó, que ele pega o login e senha da sua aplicação com o banco. Aí depois, as sessões com o banco ele cria fácil, não tem um custo grande. Mas a primeira conexão de autenticação demora, assim, demora um tempinho para ele se autenticar lá. Beleza? Mas voltando aqui, por que eu gostaria de... imagine que esse main é o meu código de teste, que bate no banco de verdade e gasta bastante tempo. Se eu chamar o operação subsingleton não, né? Quero chamar aqui, na verdade, obj. Apesar que esse operação cara ali também ficou uma merda. Na verdade, a criação da operação cara... Não, a operação cara tá ali dentro. Ficou uma merda mesmo. Print. Operação cara tá aqui dentro. E aqui, apagando dados do BD. Bprod. Pronto. E aí? Por que eu ia querer fazer herança com esse singleton aqui na hora de testar? Se eu não fizer, o que vai acontecer? Apesar que teria outras formas de eu
de eu dar o Bob Nelson aqui na hora do teste. Isso, vai apagar tudo em prod. Então, a priori, eu gostaria do quê? De sobrescrever esse cara para não apagando nada. O que vai imprimir? Exatamente. Tá? Então esse é o caso de você querer fazer subclasse. Entendeu? Então você consegue, nesse caso, e isso você não. Esse é o problema lá do Java. Quando você cria um singleton lá, você não consegue ter herança, você define ele como um final lá. Fazer herança, você não consegue fazer isso na hora do teste. Só para perguntar o tipo de obj1. Na realidade ele funcionou aqui, uma coisa que eu esperava, que deu no do... Ah, foi porque eu utilizei o super. Com o super deu certo, eu acho que o pessoal que comeu bola aqui. Eu acho que eles comeram bola. Ou, no padrão o que eles fizeram, no meu deu certo. Eu queria que desse errado. Ai. Mas tudo bem, deu certo, deu certo. Eu acho que no padrão do... Inclusive, quando o Luciano rodou, eu tô tentando ver o porquê que no dele... Porra, eu tô rodando... mas porque ele tá pegando de CLS. Ó, tá passando singleton aqui, ó. Super... Não, mas quando eu passo aqui... Super singleton... Singleton CLS... Porque aqui é Python 2. Aqui, se implementasse errado mesmo. Só se você... Mas nem mesmo assim... não vai rolar, porque você está recebendo class. Deixa eu ver aqui, só para singleton CLS. Mas não vai não. Class. Olha lá, subsingleton. Que bizarro. No do Luciano, quando ele sobrescrevia esse new aqui, ele estava sempre retornando uma instância de singleton para esses objetos, mesmo quando você criava aqui uma subclasse. Fazia dessa forma. Deixa eu ver aqui. Eu não sei o que eu fiz, depois eu dou uma olhada, mas a priori... tanto é que ele está falando aqui, problema intrínseco do singleton. Subclasses são problemáticas.
porém class foi um singleton foo pass bar foo. Ah, ele está falando de uma superclasse, de uma subclasse de foo ainda. Ah, peraí. Então parece que tem que ter outra. Então eu que talvez tenha comido bola, desculpe. É isso. Tem que ter o neto aqui. Eu não tinha me ligado então que era o neto. Class singleton. Singleton. Foi no obj1 aqui que eu estou testando o tipo. Sub. Tá. Ah, tá aí. É na sub. Agora até eu vou ter que entender. Por que a sub... Vocês entenderam aqui primeiro qual que foi o problema? Ou, deixa eu ver aqui, singleton e a sub-singleton. Deixa eu ver se o problema foi na ordem. Ah, não, o problema foi na ordem, desculpem. Esquece. Ah, não. Tá. Agora já sei. Falha do Renzo. Olha só. O problema não é no avô, não. O problema estava em mim mesmo. Agora sim. Olha só agora. O que mudou? Ó. OBJ2 eu construí com sub-singleton. E ele está me retornando um singleton. Olha só. Vou mudar aqui na linha 22 com a 21. Ó. Agora eu executo. Agora é sub-singleton. Ó. Vou trocar de novo. Por que isso está acontecendo? Sacaram? Depende de quem é criado primeiro. Exatamente, ele só... É a característica do singleton, é o que a gente codou, né? Se eu executar o construtor do singleton primeiro, CLS, o class, e aí eu posso tirar, porque isso aqui não tem nada a ver. Ai, que mongoloide eu. Mas enfim, foi bom para testar se o negócio estava firme aqui mesmo. Enfim. Se eu executo esse cara primeiro, o class é quem? O class é o singleton. Quando eu tentar executar um construtor qualquer de uma classe filha pela segunda vez, não interessa. Eu executei a primeira com singleton, vai ser esse cara. E aí, ó os meus dados do BD aqui indo pro saco. Já se você executar primeiro o do sub-singleton, aí vai dar certo. Certo não, né? Porque o OBJ1, nesse caso, que você esperava que fosse de singleton e não sub-singleton, aí vai dar ruim. Sacaram? Sacaram o problema do singleton? E esse é o problema, então. Na realidade, você mata a herança. Depois que você construiu o primeiro objeto, você matou a herança. Então aí, se você chamar o apagar, vai depender de quem construiu primeiro. E, na realidade, esse código aqui ainda tem um problema. Uma última pergunta para a gente finalizar aqui no Singleton Highlander aqui. É certeza que isso aqui sempre vai criar um só? Sempre vai ser, na realidade, um só sempre vai ter. Mas isso aqui é certo que sempre vai ser só o singleton ou sub-singleton aqui?
Eu tenho certeza que eu só vou criar uma instância dessa? É certeza absoluta? Não existe nenhuma ou do jeito que esse código está aqui, não existe nenhuma outra hipótese de eu criar duas instâncias desse singleton? Ok, sobrescrevendo o new seria uma boa. Você teria que chamar o type. Apesar que aí você ia ter que dar um nozinho. Porque você ia ter que chamar o type. Ok. Alguma outra forma? Também, né? Meter um none vai criar de novo uma segunda forma. Excelente. Gostando aí de ver da criatividade da galera. Sobrescreve o new, enfia o none, beleza, vai ser coletada pelo garbage collector. Já que o Python permite. Mais alguma? Tem mais uma. Pelo menos mais uma, né? Acho que a resposta mais sincera sempre é essa, né? Porque a galera sempre é criativa. Se rodar num programa multithread, e aí ele entrar nesse if aqui, na hora que entrar aqui na linha 6, ele parar e rodar outra thread e também rodar aqui, aí ele consegue entrar também. Tipo, aqui exatamente, na hora que entre a linha 5 e 6. Tá? Aí você teria que trabalhar com o mock para deixar esse programa thread safe. Se já aconteceu isso onde? Na Globo? Então. Se eu não me engano, o que você tem que fazer tem um lock. Aí a gente usa o singleton dentro do singleton. Aí é a sacanagem maior. Lock locking, pacote threading. Isso aqui é quando você cria um objeto então do tipo lock. Para quê? Você cria esse tipo de objeto para você pode criar na mão e aí na parte do código fala quero uma thread executando esse código aqui porque aqui é perigoso. Qual que é a parte do código que é perigosa? Isso aqui, ó, tem que ser acessado, essas duas linhas tem que ser executadas do início ao fim. Era, como é que era? Cacete. Deixa eu procurar aqui que nem eu lembro. Context Manager Python Lock. Papá, some method. Que coisa linda. Threading R-Lock. Que maravilha. Não, R-Lock. Não, melhor ainda, tem a classe R-Lock. Então, aí você faz assim, ó. Desculpe. R-Lock é a classe. Já que a gente não vai utilizar ele para nada, if R-Lock aí tá beleza. Do pacote threading. Porcaria.
multithreading rlock. Olha lá. Aí, beleza. O que isso aqui faz? Isso aqui com gerenciador de contexto que a gente viu, certo? O que ele vai fazer? Ele vai criar um objeto, vai obter o lock desse objeto. Significa que ele vai executar essas duas linhas aqui de baixo e não vai permitir que nenhuma outra thread obtenha enquanto ele está executando essas duas linhas. Aí agora sim. Exatamente. Exatamente estilo um semáforo. Beleza? Eu acho que o lock também serviria aqui. Deve ter alguma diferença entre os dois. Mas dê uma olhada no lock. O lock também serviria aqui, pelo jeito. O lock também serviria. Não teria nem diferença entre os dois. Poderia ser o lock também. Tem que ver depois qual a diferença entre os dois, mas na verdade os dois serviriam. E na verdade você teria que fazer acquire lock, depois release lock, né? Mas é a característica de um context manager. Se você vai fazer essa coisa simples de, não, eu só quero executar essas duas linhas de forma protegida, então pelo menos contra threading eu estaria protegido, não contra o setar o nulo, né? Mas de novo, se alguém está setando nulo de fora, é porque está fazendo por sua conta e risco, porque a gente colocou aqui o underline para não fazer isso. Então, beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Cacete, passamos meia hora, nem vi a hora passar. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Vocês estão curtindo aí? Às vezes fica um pouco mais alto nível o papo, mas na próxima aula a gente vai dar uma olhada num singleton até mais simples que a gente já viu no projetinho no Python Birds. Que eu até achei genial, que o Alex Martelli fala, às vezes você nem precisa formalizar o singleton. É simplesmente, e só pra gente finalizar, pra gente deixar de deixa pra próxima aula. Ele colocou lá no outro slide, olha. Não, ele colocou lá em cima. Acho que no Factory. Não. Cadê? Olha lá. Aqui pra mim isso é genial. Eu nem tinha pensado nisso antes e depois eu vi que eu já usei esse padrão sem saber. Isso é a maravilha da coisa. Ele falou, olha lá. Você pode usar um singleton quando você cria uma nada, sem usar em nível de módulo, sem fazer nada sobre isso. Mas você simplesmente usa. E você simplesmente sabe a hora de criar esse objeto e você não cria simplesmente a execução do seu programa. Por quê? Porque você sabe quando você tem que criar aquilo e você sabe que você não vai criar nenhum outro. A gente fez isso, na verdade eu fiz isso durante o Python Birds. Quando eu crio uma fase lá, na hora da execução do programa, eu não crio de novo. Inclusive, gente, aproveitando então para fazer o jabazinho, semana que vem tem, não sei se tem alguém de São Paulo aqui na turma, vai rolar um meetup em São Paulo, na TF, uma empresa que inclusive eu fiz processo seletivo lá, mas vai ter, eu inclusive conectei a galera do Grupo ASP, vai ter um encontro do Grupo AI lá, uma empresa de games, então vai ser bem diferente, é bem legal o escritório deles lá. Eles vão falar sobre games e eu, inclusive, vou levar o Python Birds lá, passar vergonha lá, a galera fazendo o game 3D, e eu vou levar o Python Birds lá pra participar lá do evento. Beleza? Alguma pergunta, galerinha? Mas aí a gente continua desse ponto aqui, ó, do Creation Pattern, a gente já viu o Singleton. Eu vou mostrar para vocês isso de criar uma instância só, e aí a gente vai terminar vendo o Borg na próxima, para resolver esse problema de criação de instância que a gente viu aqui. Beleza?
Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos reencontramos novamente na terça-feira, a partir das 21h, no mesmo canal de sempre. Até mais, abração.